Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live. Daqui a pouquinho, começando aí a falar com vocês sobre segurança aquática, um tema tão importante nesse mês de novembro. Então daqui a pouquinho a gente vai receber os nossos convidados, grandes amigos. Então a gente está aí entrando oficialmente ao vivo pelo Instituto Aquafit para falar sobre segurança aquática, para falar de um tema importante, principalmente quando a gente está falando de prevenção de afogamento. E a gente tem aí dois grandes parceiros, dois grandes amigos, no qual eu tenho tanto respeito e o prazer de poder chamá-los de amigos. São pessoas que eu tive o prazer de conhecer profissionalmente. Sandra foi uma professora minha na pós-graduação, e no qual eu tive o prazer de ser convidado e a honra de ser convidado por ela para apresentar um trabalho no Congresso Brasileiro de Natação Infantil, e desde aí fizemos uma grande parceria, uma amizade muito bacana, muito respeitosa, uma admiração fantástica pela Sandra. E conheci Rafael, que é um cara excepcional, super inteligente, que me dá muita dica boa. Então tenho muito a agradecer a amizade que a gente criou, mas principalmente o respeito pelos profissionais que eles são. Então é isso, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que eles já estão por aí. Deixa eu só fixar aqui nos comentários. E a gente já chama Sandra e Rafael. Sandra vai entrar pelo Instagram dela e Rafael vai entrar pelo Instagram do INAT. Então, bora lá. Deixa eu só publicar aqui. Deixa eu só ver onde está a Sandra. Sandra e Rafael estão por aí já, se conseguirem me... Acho que eu consigo chamar eles aqui. Boa. Vou convidar primeiro a Sandra e agora o Rafa. Convidei vocês, só aguardando eles entrarem. Olá! Olá! Tudo bem? Fala, Rafa. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Por enquanto, sim. Sim, Sandra, tá bem? sim, tudo em ordem, graças a Deus. Você? Tudo bem, graças a Deus também. Tá Trabalhando bom. sempre. Vocês também. Rafael, eu vi que tá aí uma rotina boa. Falou muito espanhol hoje, Rafa? Mais ou menos. Quer dizer, eu falo portunhol, espanhol, acho que eu nunca falei. Mas, sei lá, disseram que entender, então tá bom. Tá ótimo. O principal é o pessoal entender. Bom, Pelo menos mentir bem, né? tá aí. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês. Já tive a oportunidade de agradecer a Sandra e agora agradecer você, Rafa. Primeiro pela oportunidade de poder falar com vocês e deixar isso registrado. Uma temática tão importante, mas principalmente por ser vocês quem são, meus amigos, pessoas que eu respeito muito, pessoalmente, profissionalmente. Então, um prazer agradecer a oportunidade de poder falar com vocês e deixar isso registrado em algum momento na nossa história. E obrigado, tá? Bom, eu preparei um roteirozinho para a gente bater um papo e falar dessa temática, mas antes eu queria que vocês, para se apresentar e falar um pouquinho de como vocês chegaram até o INAT, assim, ó. Eu conheço porque eu acompanho desde o primeiro congresso, mas eu queria que vocês pudessem falar o porquê do INAT, né? O porquê de criar o INAT e principalmente por que escolher a temática segurança aquática para estar dentro de um dos objetivos das temáticas que vocês abordam no INAT. Bom, os dois falam bastante. Quem que vai falar? Eu ou você? Vai você, Rafa. A gente está até em ambientes diferentes para um não ficar chutando o outro debaixo da mesa.
É o seguinte, bom, primeiro, obrigado pelo espaço, né, porque a segurança aquática virou para a gente uma missão de vida, né, então toda vez que a gente tem condição de falar sobre isso, para a gente é um prazer e a gente não mede esforço para isso. E quando abre um espaço de um amigo e de pessoas que a gente gosta, que eu já vi alguns aqui, é sempre importante. Bom, na realidade, o INAT nasceu depois do Congresso, né? O Congresso nasceu primeiro, em 2008. Rapidamente, a gente tinha a nossa academia, que a gente, até 2019, foram 25 anos. Aí a gente tinha lá uma coisa, trabalhava em outra atividade, depois de um tempo fiquei só na academia, e a gente resolveu, num determinado momento, internacionalizar nosso trabalho, quando a gente achou que a gente tinha nível para isso. E aí nós fomos, em 2007, a gente se associou, em 2006 a gente se associou à Associação de Escolas de Natação dos Estados Unidos, foi a primeira escola de natação do Brasil a fazer isso. Aí em 2007 a gente foi no congresso deles, e que acontecia, por coincidência, na mesma cidade, o Congresso Mundial de Natação para Bebês e Crianças. Quando a gente viu aquilo lá, a gente falou, bom, dá para a gente organizar no Brasil. A Sandra já tinha tido uma experiência em 2001, não, 91, que 2001? 91 a Sandra já tinha feito, acho que tinha acabado de tirar a mamadeira para estar organizando um congresso lá. Aí a gente sempre teve essa vontade. Aí quando a gente foi em 2007, falou, não, dá para a gente fazer, vamos fazer, a gente viu. E resolvemos em 2008, mesmo com muitas recusas que nós tivemos do mercado, o pessoal até brincava, né? Eu falava assim, eu quero organizar um congresso de natação infantil. O pessoal falou, não, de natação você tá louco, não tem ninguém. Eu falei, não, eu sou mais louco ainda, natação infantil. Aí falou, interno, porque não vai dar nada certo. Primeira edição, deu quase 500 pessoas e é um sucesso que tem até hoje, graças a Deus, e aos profissionais que confiam naquilo que a gente faz. Como é que surgiu a questão da segurança aquática? Quando a gente foi, desde a primeira vez que a gente começou aí, desde 2007 a gente vai todo ano para os Estados Unidos e para outros eventos internacionais, a gente viu que a natação infantil brasileira ela tinha um nível, na média, melhor do que a média internacional. Isso é um orgulho que nós temos que ter no Brasil. A natação infantil no Brasil, a natação bebês infantil, pré-escolar principalmente, ela não deve nada a ninguém e ensina para muita gente. Aí a gente falou, bom, legal, o que a gente já faz é bom, dá para aprender uma coisa ou outra, mas o que a gente não está fazendo? E aí a gente percebeu que a segurança aquática era uma falha que a gente tinha aqui no Brasil. A gente não falava disso. As escolas de natação, existiam algumas exceções, e a gente sempre tem que falar isso, algumas exceções que trabalham isso desde a sua origem, há 20, 30 anos. Só que não existia um movimento organizado disso, né, para que a gente trabalhasse isso como o profissional e as escolas entendessem isso de uma maneira que faz parte da sua obrigação social. Isso é fundamental que o profissional que está nos ouvindo e os proprietários, eles entendam que falar sobre prevenção de afogamentos, falar sobre segurança aquática é muito mais do que uma atividade, é uma obrigação com a sociedade, é uma forma de devolver para a sociedade o bem que ela nos faz, né? Então, em função disso, a gente começou a fazer. Aí, no terceiro congresso, surgiu o INAT, porque a gente percebeu que não dava para só com o congresso fazer tudo que a gente precisava fazer. Surgindo o INAT, aí ficou mais fácil a gente fazer várias outras coisas. E aí, em 2012, primeiro em 2011, a gente trouxe a maior aula de natação do mundo, que é o evento americano, que hoje está em 30 países, e que a gente trouxe em 2011, só que ele acontece em junho, é um evento muito promocional, que é importante para chamar a atenção, né? Mas ele sozinho não atendia as nossas necessidades. Aí, no ano seguinte, a gente criou o Mês Nacional de Segurança Aquática, e acabou, felizmente, crescendo. O ano que vem já é o 10º ano, e acabou envolvendo. O ano passado foram mais de 1.500 locais e profissionais de 24 estados, gente do Paraguai, Uruguai, Argentina, Portugal e outros países também fazendo. Então, é alguma coisa que a gente fica muito feliz,
que é um movimento que a gente iniciou, mas que todos, o mercado abraçou. Então, ele cresceu porque as pessoas querem, não por causa da gente. A gente tenta ajudar. Agora a roda começou a rodar e é só fazer. Fala aí, Sandra, senão eu vou falar até amanhã. Não, e a gente fica muito feliz de tudo isso que o Rafael colocou, né? E da participação, principalmente, de todo mundo que abraçou essa ideia, porque agora a gente está vendo aí os frutos que isso está gerando. Vários depoimentos que eu vejo com os profissionais me falando nos cursos, e eu também, alguns pais me escrevendo, que muito felizes porque receberam da escola de natação onde os filhos fazem aula, que receberam os materiais chamando a atenção sobre a questão do afogamento, a orientação como a criança deve se comportar. E então esses depoimentos nos deixam muito felizes, porque é o que a gente fala, uma criança consciente vai ser um adulto consciente, né? Então é essa a ideia, que a gente realmente, nas nossas aulas, a gente realmente consiga conscientizar as crianças, e por tabela vão os pais, né? Porque a criança vai começar a comentar com o papai, vai começar a exigir que ele faça determinada situação, como uma criança falou para um pai da nossa, né, da escola nossa lá, o pai veio nos dizer que eles estavam iam entrar numa embarcação e não tinha coletes de segurança aquática. E a criança falou que não, que naquele barco ela não entrava porque não tinha colete. E os pais tiveram que ir para outro barco que tinha o colete. Então, é isso que a gente está falando. Essa campanha ela é muito importante, porque vai fazendo com que essa criança realmente se conscientize dos perigos, né, dos ambientes aquáticos, e aí os pais também vão se conscientizando disso. E aí a gente vai tendo uma geração aí mais consciente e consequentemente, diminuindo o número de afogamentos. O legal de vocês falarem isso é que o Rafa falou uma coisa bem legal, que é um evento que está ganhando proporção, as pessoas têm se conscientizado mais, e é séria, não é uma atividade lúdica, só uma brincadeira. É um tema que dá para ser abordado durante as aulas de natação, com as famílias, de forma lúdica também, porque quem baixar lá no site do INAT tem bastante material lúdico para as crianças pintarem, tem os folders, os materiais que vocês desenvolvem, mas a temática ela é séria e a gente está falando de números bem importantes. Se Rafael puder atualizar a gente, eu olhei lá no site de vocês, a gente está falando aí de mais de 5.000 mortes por afogamento, é isso, Rafael? Então, é sempre bom fazer uma visão. A Sobrasa, né? A Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que já faz trabalho há mais de 30 anos, ela é constituída principalmente pelo Corpo de Bombeiros, tem a doutora Beatriz Vilma, é um trabalho muito sério, e a gente meio que complementa na área de escola de natação, mas o trabalho é deles. E eles fazem um trabalho que é o Relatório Brasil, principalmente o doutor Spilman, que é a pessoa que fica à frente disso. Todo ano ele vai lá, pega os dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, ele compila tudo isso, e aí sai todo ano o relatório Brasil sobre afogamentos. Isso nos dá um guia, e é muito importante que todos aqueles que puderem vão ao site da sobrasa.org, descarrega os materiais que tem lá, porque eles têm uma infinidade, tem curso, tem um monte de coisa, porque isso é uma somatória, né? A gente está aqui, está todo mundo junto, inclusive agora está acontecendo a Semana Latino-Americana, que ele envolve vários países, então é um movimento exatamente para de conscientização, porque a conscientização é a melhor arma que a gente tem nesse sentido. Então, o último relatório que tem é de 2021, mas com base em 2019, então uma defasagem de 2 anos. E antes que alguém ache, nossa, o Brasil é um dos países melhor organizados nisso. O Canadá, por exemplo, as informações demoram 3, 4 anos para que eles tenham essa atualização. E é um país de primeiro mundo. Então, tem coisas que a gente também tem que se orgulhar daqui. Como a gente tem que se orgulhar da nossa natação infantil, a gente tem que se orgulhar das soldadas, a gente tem que se orgulhar do trabalho que é feito pelos guarda-vidas. O Brasil é o país que mais faz resgates no mundo, até pela costa que tem. Mas vamos para os números. Foram 5.627 mortes em 2019 por afogamento. Muita gente perdendo a vida, né? Só que se a gente entrar, afogamento é um problema que as pessoas, não é um problema, mas é uma característica que as pessoas associam afogamento
como só a questão fatal. Na realidade, o afogamento ele tem 6 graus. Não vou entrar aqui tecnicamente, tá? Mas são 6 graus. E existem os afogamentos fatais, são essas 5.627 mortes, e os afogamentos não fatais, com sequelas e sem sequelas, né? Então, se a gente, e aí é uma estimativa, se a gente somar afogamentos fatais, não fatais, com e sem sequelas, a gente chega ao número estimado de mais 100 mil casos por ano. É muita gente, porque a gente fica com a ideia só daqueles casos trágicos de morte. Isso realmente é uma dor, é uma coisa, principalmente com criança, que é muito difícil de superar. Não sei nem se alguém, se um pai consegue superar. Mas também tem muitos casos de sequelas graves, pessoas que não morrem, mas que às vezes ficam presas a uma cama, ou perdem funções, ela deixa de ser produtiva, ela passa a ser dependente, ela passa a ser alguém que teve o curso da sua vida mudado, às vezes por não observação, por não conhecimento de coisas básicas. Às vezes é um pular, adolescente faz muito isso, é pular de uma pedra sem olhar o que tem no fundo, bater a cabeça e ficar tetraplégico, né? Isso acontece, só que isso não tá, a gente não percebe muito. Até porque o afogamento, ele talvez porque não tem um remédio, não tem uma pílula, a melhor arma é a conversa, é a conscientização. Você não tem grandes laboratórios, você não tem grandes investimentos para que isso vá à frente. Agora, depois de um esforço gigantesco, é que a ONU se envolveu, criou no dia 25 de julho, passou a ser o Dia Mundial contra o Afogamento, começou a ser comemorado esse ano. Então, agora que a gente está vendo um movimento internacional para que isso aconteça. Mas, voltando para os números, só para falar, a segunda causa de mortes acidentais, né, ou seja, não sejam por doenças, de criança de 1 a 4 anos, a terceira causa de 5 a 14 anos, é a quarta causa entre 15 e 24 anos. Olha quanta gente até os 24 anos perde a vida. Nós estamos jogando a vida da nossa população mais jovem, o nosso futuro está indo embora. Às vezes por falta de conhecimento, por falta de conscientização. Daí a importância da gente trabalhar nas escolas de natação muito fortemente sobre isso. Legal. A Sandra fez um comentário de uma família que foi até uma embarcação e não tinha um colete salva-vidas, né? Um dos materiais que deveria ter por obrigatoriedade. Aí, Sandra, eu vou aproveitar e adiantar uma das perguntas que eu ia te fazer lá na frente. A utilização da boia, daquela boiazinha que a gente coloca, a boia de braço. Eu queria que você fizesse um comentário, porque no próprio material do INAT vocês dão uma das dicas em relação à utilização dessas boias, não é isso? Então, o que a gente sempre tem que deixar claro é que a boia, ela tem, na aula, ela tem uma função pedagógica, né? Então, assim, ela está assistida com o professor e o professor está utilizando ela para que a criança desenvolva uma habilidade até aquática, né? Em relação à movimentação de perna, de giro, de consciência desse corpo naquele ambiente aquático. Então, ela, na aula de natação, ela é bastante importante e produtiva. Agora, o que a gente tem que deixar bem claro para os pais, né? E é que a boia ela não é um material de segurança aquática. Se isso fica claro na cabeça dos pais, ela não tem problema nenhum de ser utilizada. Né? Até o pai está num hotel ou está num clube, os pais, e ele está com essa boia, não tem problema desde que ele esteja supervisionando essa criança o tempo todo. E não é só supervisionando que a gente fala, né, olhando, mas é olhando com atenção, é estando no máximo, até como a própria Sobrasa fala, um braço de distância dessa criança. Porque essa boia pode abrir, né, a válvula dela e esvaziar, pode furar, ou não só isso, né, que a gente fala, uma criança pode pular em cima da outra. Esse final de semana mesmo a gente estava lá em Fortaleza dando um curso e nós presenciamos essa situação na piscina. As crianças estavam brincando, os pais estavam bem afastados, olhando, mas bem afastados, e uma criança pulou em cima da cabeça da outra.
né? Então, e estavam todas de boias. Então, é essa falsa segurança que acaba passando para os pais de que ela estando de boia, ela está segura. E não, né? A boia é simplesmente um conforto, entre aspas, que ele pode ter naquele momento de não precisar ficar segurando a criança se ela já tem essa habilidade aquática, de ficar sozinha, mas ele tem que estar ali próximo, o tempo inteiro supervisionando, para que não corra perigo do afogamento, até porque, por exemplo, aquelas boias redondas, né, em muito, ela acaba virando, e em muitos parques a criança está se afogando do lado do pai, e ele não percebe. E tem vídeos que mostram aí na internet, né, a criança se afogando do lado e os pais no celular, olhando o tempo todo no celular, não estando de olho no seu filho, né? Então, é isso, a boia ela é um material pedagógico e não um material de segurança. Legal. Rafa, fala para mim um pouquinho do movimento Trauma Free. Ou você, ou a Sandra, enfim, principalmente para falar um pouco desses métodos de autossalvamento que a gente tem visto, né, e que os vídeos das redes sociais viralizam, das crianças sendo jogadas na água e depois viram então flutuando, e isso aparentemente parece legal, né? Parece que a criança está se salvando daquela situação, mas vocês falam bastante do movimento Trauma Free, e eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. Deixa a Sandra falar, depois eu complemento. Bom, esse movimento Trauma Free, ele surgiu, né, com a Associação Internacional das Academias, das Escolas de Natação, realmente para mostrar a importância dos prejuízos para a criança quando ela passa por esses métodos forçados. Em 2018, na Convenção Mundial de Natação Infantil, uma especialista em trauma infantil, né, ela é terapeuta familiar, que é a Frances Waters, juntamente com a Janine Ramsey, que é uma educadora aquática e uma ativista contra esses métodos forçados, elas mostraram todo um trabalho dos prejuízos que acarreta na criança, que pode acarretar, né, na criança, tanto no momento que ela está passando por isso, quanto, às vezes, futuramente, na adolescência ou na vida adulta. Porque, às vezes, as pessoas pensam que as sequelas vão ficar só, né, nesse momento, né, na hora que ela está vivenciando. E não, às vezes, ali ela não apresenta nada, mas na adolescência ou na vida adulta, uma situação que ela vivencie pode ser um gatilho para desencadear um problema. Então, assim, esse movimento é exatamente para que mostre para os pais, para as pessoas, que a criança não pode ficar nesse sofrimento para que ela consiga ter a sobrevivência. Não pode ser passada para ela a responsabilidade da sobrevivência, né? Porque o que acontece nesses métodos é que é passado para a criança a responsabilidade da sobrevivência. Da mesma forma com que ela não pode ler e escrever com 1, 2 aninhos de idade, ela não tem capacidade motora e principalmente emocional para aguentar esse baque toda dessa responsabilidade também. Ela é condicionada naquele movimento de girar, para ficar na flutuação dorsal de barriguinha para cima, né? Mas até ela chegar ali, o que ela passa é um estresse muito grande. E aí, essas Frances Waters, que ela explicou todo o sistema nervoso autônomo, toda a descarga de cortisol que é ocasionada nessa criança, e o que isso pode acarretar de prejuízo para ela. Então, realmente, é um movimento que vem fazer a gente refletir e mostrar para os pais isso, que não pode ser passada essa responsabilidade para a criança. Por isso que nós temos os grupos aí de proteção nas piscinas, né, que nós temos que seguir, que são 3, e depois a gente pode estar falando, mas é importante isso, a gente entender que não pode ser passado para a criança essa responsabilidade. Essa responsabilidade é dos pais, é do adulto supervisionar constantemente a criança. E aí o Rafa fala mais um pouco aí, vai, Rafa. Você já falou um monte, mas tudo bem, vamos tentar achar alguma coisa que você não falou. Mas tudo bem. O que é importante é o seguinte, a associação AIS, International Swimming Schools Association, que é a Associação Internacional de Escolas de Natação, que felizmente ela está crescendo, ela surgiu em 2017, já está em 30 e tantos países, a gente está representando lá no Brasil, e um dos objetivos é mostrar que não é a qualquer preço que você tem que fazer com que a criança sobreviva. Não é de qualquer maneira. Não é à custa
de um problema futuro, que ela pode fazer isso. Porque a gente sabe que as crianças, todos nós temos graus diferentes de resiliência. Então, tem muitas crianças que conseguem passar por esse método e não apresentam problemas, podem vir a apresentar ou podem não vir a apresentar. Mas tem uma parcela muito grande de pessoas e de crianças que têm problemas. Inclusive nos Estados Unidos, onde o método surgiu, quer dizer, surgiu não, onde ele é mais praticado, porque se o método tem na Rússia, tem nos Estados Unidos, já tem na Alemanha, tem em outros países, na Espanha, né? O que fica claro é que esse método, essa forma de fazer, ela é uma forma antiga, baseada em estudos antigos, né? E hoje essa associação está fazendo esse trabalho buscando cientificamente a comprovação, né? Porque isso aqui, tem vários professores de natação aqui que eu estou vendo, é importantíssimo que a gente entenda. Nós temos que caminhar cada vez mais para o lado científico, exatamente para eliminar as práticas que não são corretas, que às vezes a gente pode ter feito. Quem lá atrás, que tem mais do que 20 anos de professor de natação para bebês, que não assoprou o rosto de uma criança, né? Está errado? Mas não é a melhor forma, existem outras formas. Essa evolução toda, ela vem acontecendo. Então, acho que, com relação ao Trauma Free, é um movimento internacional, é o primeiro grande movimento internacional que está sendo feito e tem dado muitos resultados. E para quem tiver interesse, vai no site do INAT, tem um artigo lá que nós escrevemos, eu e a Sandra, que explica melhor, dá nomes, e aí é importante que a gente passe essa informação para frente, porque muitas vezes os pais vêm nos perguntar, eles só veem o resultado final, eles não veem o que acontece, qual é o processo. E mais, e um detalhe importante, o Trauma Free, ele não acontece só com esses métodos, o trauma em si, né? Às vezes um professor mal treinado, mesmo que ele esteja querendo fazer o bem, ele pode traumatizar uma criança. Por isso tem que estudar, entender o desenvolvimento da criança, tal, para não criar, mesmo sem intenção, porque a maioria, e é um parênteses aqui, a maioria dos profissionais que praticam esse método que a gente chama de forçado, a maioria deles tem muito boa intenção. Nós conhecemos, inclusive, alguns que a gente até assistiu nos Estados Unidos, assistiu na Espanha, e as pessoas acreditam naquilo, né? Então, só a ciência para demonstrar que eles estão errados. Legal. E é importante, André, só complementando o que o Rafa colocou, é importante a gente entender que esse trauma free não é só em relação ao método da sobrevivência, né, de flutuação dorsal, mas é também com relação à aula normal que acontece com o professor. Se o professor falar para uma criança que não vai mergulhar e ele mergulhar, já tem casos de pais que enviaram essas mensagens da criança que ficou traumatizada, uma criança que numa imersão que o professor falou que não ia mergulhar, ele mergulhou, a criança está há 2 anos fazendo terapia, para você ter ideia. Então, assim, é importante a gente entender isso, que toda situação onde a criança está sendo muito exposta, que aquilo está sendo muito sofrido para ela, a gente tem que tomar cuidado. Então, porque, é como o Rafa colocou, alguns vão ser resilientes, outros não. Não, isso inclusive nas próprias aulas agora, durante o mês de novembro, na proposta de estimulação das aulas de salvamento aquático, se o professor não respeitar esse momento da criança, ele pode gerar um trauma querendo estimular o salvamento aquático, né? Exato, até na hora de colocar roupa, né? Roupa, calçado, tem criança que se nega a entrar assim. Então tem que respeitar esse momento dela e ir aos poucos, e ir falando para o pai da importância disso, mas não forçá-la a colocar e entrar, né? Com o tempo ela vai amadurecer isso e ela vai aceitar. Mas por isso que é um processo. O mês de novembro, que a gente chama de Mês Nacional de Segurança Aquática, ele é só para chamar a atenção da sociedade, mas esse trabalho tem que ser feito durante o ano todo, porque a criança não vai gravar em um mês o que ela tem que fazer, né? Ela tem que estar sendo treinada durante o ano todo. Neste mês, é só para a gente, assim, fazer uma chamada mesmo de atenção da sociedade, tá? Só para a gente reforçar esse momento. Mas a importância dele é ser trabalhado durante o ano todo. Então, se durante o ano todo é feito esse trabalho, a criança vai chegar um momento que ela vai aceitar de forma natural.
Legal. Essa questão da causa social, né, de conscientizar a sociedade, é bem latente para tudo isso que vocês estão criando, tanto nos materiais quanto nos movimentos, e inclusive no projeto de lei que foi protocolado recentemente, não é isso, Rafael? Sim. Nós estabelecemos, eu e a Sandra, quando a gente começou esse trabalho, a gente estabeleceu duas fases. A primeira fase era mobilizar a categoria, mobilizar os profissionais, mobilizar as escolas, né, mobilizar todo mundo que vive disso. Então, primeiro, os profissionais tinham que ter a consciência sobre isso, porque hoje, para quem está chegando no mercado agora, parece muito simples. Mas eu vivi uma época lá, nos anos 90, que tinha escola que não podia falar sobre afogamento, porque isso ia contra a venda do serviço, porque a natação resolvia tudo. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, a primeira fase foi de conscientização. Agora nós estamos na segunda fase, já faz, se não tivesse tido a pandemia, nós já estaríamos mais à frente, que é de envolvimento total da sociedade. Então, a gente está procurando as mídias sociais, nós estamos buscando a legislação que já acontece, aqui até quero fazer um registro, que a primeira lei que foi feita colocando novembro como mês de segurança aquática foi em Franca, né, com o trabalho da Eleonora, a quem a gente agradece muito, que a lei que ela conseguiu aprovar lá virou base para o município de São Paulo, virou base para Londrina, para outras cidades de Minas e outros lugares. E agora a gente conseguiu protocolar uma lei federal, que já tinha sido tentado, mas não foi em frente. Agora ela foi protocolada de novo no mês passado, e agora nós estamos fazendo uma pressão, né, para que isso saia do papel. Ela não é uma lei que não cria nada de diferente, ela não faz nada, ela só diz: novembro é o mês nacional de segurança aquática, então as instituições oficiais têm que falar sobre isso. E quando você consegue isso como lei, abre caminhos na imprensa, abre uma série de portas que vai fazer com que a gente consiga chegar até o grande público. É um trabalho de formiguinha, mas que que nós contamos, Sandra e eu, com todos vocês, para que, se conhecer alguém, se conhecer um deputado, se conhecer um vereador, se conhecer um prefeito, tem uma lei lá, ajuda a gente aí, porque a gente precisa colocar isso para frente. Porque isso é o bem de todos. Se nós tivermos... Eu não tenho de cabeça agora qual é o número, quanto custa cada afogamento, quanto custa o resgate, quanto custa de internação. Isso é custo para a sociedade, né? Isso é um problema. E fora isso, né? Tirando, lógico que o custo de uma vida é inestimável, e a gente tem isso e sabe disso. Mas se a gente puder prevenir, a gente puder colocar esse recurso de uma outra forma, até no próprio sistema, para melhorar, é algo que é fundamental. Então, com a conscientização, com esse trabalho, com uma lei que se vier nos ajudar a oficializar esse mês, isso tudo vai fazer com que a gente tenha um impulso, eu não tenho dúvida nenhuma, que vai ter um impulso significativo e que a gente chegue. Eu não consegui ler, mas tem alguém falando ou escrevendo que as pessoas com menor poder aquisitivo, esse é um problema seríssimo que a gente tem, porque aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, a gente está falando de afogamento em piscina, no Rio. Em Manaus, a gente está falando de uma criança que cai da palafita e morre afogada no rio, né? Nas favelas acontece isso, a gente também tem que se preocupar com isso, a gente também tem que falar sobre isso, né? Mas a gente só pode falar sobre isso, a gente só consegue falar sobre isso a partir do momento que a gente envolver todo mundo. E a escola, o profissional, se puder adotar crianças... Você não precisa ter uma piscina para falar sobre segurança aquática, você pode fazer uma palestra numa escola falando de comportamentos. Porque a Sandra vai falar provavelmente das camadas de proteção, mas aprender a nadar é extremamente importante, mas é uma das camadas de proteção. Então, o assunto é gigante, por isso que eu não gosto, não é que não gosto, eu não falo muito em prevenção de afogamento, falo em segurança aquática, porque segurança aquática é um composto muito mais amplo, né? Então é isso que a gente luta. Fala aí, Sandra, que senão... Fala aí, Sandra. Aproveita para falar exatamente dessas camadas de proteção aí, que não envolvem somente o ambiente aquático, né?
Então, tem uma frase do Dr. David Spillman, né, que ele fala muito bem assim, que afogamento tem prevenção. Então, é isso que a gente tem que botar na nossa cabeça, né? Que é o que o Rafa colocou até agora. E essa prevenção, ela não precisa ter a piscina. Então, isso que é legal, né? O profissional pode fazer isso na sala de aula, normal, conscientizar as crianças. E aí a gente tem esse parceiro internacional, que é Stop Drowning, ele divide em 3 grupos de atenção, que são, primeiro, que é o ambiente mais seguro, né? E aí existem as camadas dentro desse ambiente, né? Quais são essas camadas? A gente vê ao redor da piscina, né? Onde sempre que a gente olhar um ambiente aquático, a gente fazer a seguinte pergunta: onde estão os riscos? Aonde tem risco nesse ambiente, né? Então, tem grade de proteção em volta da piscina? Não, então teria que ter uma grade de proteção, um portão com trava automática, onde a criança não tem acesso de abrir e fechar. Essa grade, aonde não tem como a criança subir, escalar, né? Então ela tem que ser vazada para que a criança realmente não coloque o pé. Uma distância que ela não passe a cabeça ali naquela distância da grade também. E os ralos, né? A gente tem que ter a tampa, no ralo, a gente tem que ter a tampa de anti-aprisionamento, que é onde se o cabelo, se a criança mergulhar com o cabelo solto e passar por ali, por acaso aquele ralo estiver sugando, o cabelo dela não ficar preso. A mesma coisa o bocal de aspiração, tem que estar sempre com a tampa. Porque se a pessoa que faz a limpeza da piscina esquecer o motor invertido e você passar por ali, é onde você vai ficar preso, tanto com o cabelo como o corpo. E isso a gente ouve direto, pelo menos na academia a gente ouve às vezes os pais chegando lá e falando: puxa, essa semana eu fiquei presa na piscina do condomínio, né? Porque a pessoa esqueceu o motor invertido e o bocal de aspiração estava lá sugando. Então, Só um assim... detalhe, sabe? 5 a 9 anos, só um detalhe, de 5 a 9 anos, por aí, um pouco mais, o maior índice de afogamento é por sucção. Olha aí. Por quê? Porque essas crianças estão nadando já, né? Ela tem a liberdade na piscina, ela tem independência, autonomia, e aí o pai não está preocupado, sempre é normal, né? Porque a gente não vai imaginar que ou a construção da piscina foi mal feita, ou que uma pessoa que é responsável pela manutenção possa não estar fazendo adequadamente também o serviço, né? Possa ter um esquecimento. Então, por isso que é importante a gente conscientizar a criança que sempre na piscina, nesses locais, tem que ter tampa. Tendo a tampa, então a criança já vai olhar e já vai estar mais segura também, né? Então, a gente tem o ambiente mais seguro, então orientar essa criança quando ela vai num rio, né, que ela também não pode entrar direto, porque tem a corrente da água, no mar, na praia, né, a gente tem a corrente de retorno. Então, tá falando para a criança respeitar isso. Depois a gente tem as pessoas mais seguras, né? Então, ou seja, a aula de natação, ela torna a criança mais segura. Então, é uma coisa que a gente também tem que colocar na cabeça, que não é 100% de segurança, mas sim mais segura. Mesmo aulas de autossalvamento, que alguns dão esse nome, de sobrevivência, né? Sempre a gente tem que ter em mente que isso vai ser muito melhor do que uma criança não saber nadar. Porque quem corre mais risco, né? Se eu estou lá numa situação que aconteceu, virou um barco lá, ou seja, se eu cair na piscina, então o que acontece? Quem que vai saber sobreviver mais facilmente nessa situação? É a criança que tem essa noção da sobrevivência, né? Que tem essas habilidades aquáticas, que a gente chama também de competências aquáticas. Então, essa criança vai ter mais condição de sobreviver do que uma criança que não tem condição nenhuma de uma habilidade aquática. Tá? Então, a aula de natação, ela torna a criança mais segura. Por isso que a gente coloca aí, né? Que você colocou, aulas de natação salvam vidas. Exatamente porque a tendência é acontecer isso. Mas sempre lembrando da supervisão dos pais. E depois as respostas mais seguras. Tanto os pais ou aquele ambiente, estar preparado para que se acontecer algo, como reagir. Né? Então, sabem fazer um RCP, uma reanimação cardiopulmonar, né? Tem equipamentos para, de repente, jogar lá se a criança, ensinar a criança que se ela vê alguém se afogando, ela não pode ir pular para salvar, né? Então, ou seja, ela tem que jogar um material para socorrer, ajudar a pessoa e chamar um adulto. Ela saber o número do bombeiro ou o número de socorro local da cidade dela, né? Quem que vai socorrer? Porque tem local que não é o 93, não é, o SAMU, é outro número. Então, este ambiente estar consciente e conscientizar as pessoas que se acontecer um acidente ali, aonde eles vão pedir socorro? Então, esses 3 grupos, com as suas camadas de proteção, é muito importante as pessoas estarem conscientes. E é isso que a gente tenta fazer nessa campanha, né?
E o legal é que tudo isso que você está falando tem tudo prontinho para o pessoal lá no site do INAT, né? Todos esses materiais, tanto os materiais lúdicos para as crianças, mas os folhetos, os folders, os materiais mais didáticos e com informações mais específicas, como essas que a Sandra passou, todo mundo pode ter acesso e colocar isso dentro de um conteúdo programático, seja na escola ou dentro das aulas de natação para trabalhar com as crianças, né? Exato. E aí vocês têm também, dentro do próprio, da rede social do INAT, vocês criaram aí os personagens que hoje viralizaram e dão as dicas de segurança aquática. Então, vale a pena para quem não acompanha ainda seguir o INAT para poder acompanhar todas as dicas dos personagens, que é uma forma, acho que, lúdica, inclusive, para as crianças aprenderem. A gente fez uma ação ano passado, no ano retrasado, né, antes da pandemia, no colégio, e a gente, durante as aulas de natação, a gente colocava o jingle das crianças Na prevenção. cantar junto. Então, isso fica legal, porque desperta o maior interesse da criançada de falar algo que é sério, mas de uma forma que fica mais atrativa para eles, né? Bom, Rafael, você falou muito de cenário do Brasil, falou bastante das parcerias que vocês têm fora do Brasil, e vocês estão visitando vários países o tempo inteiro. Eu queria que você fizesse só um comparativo, não sei se é nem um comparativo a palavra, mas que você fizesse uma explanação sobre o cenário do afogamento infantil no âmbito internacional e como que a gente tem essa visão aqui no Brasil. Você comentou lá no começo da live que a gente tem que se orgulhar do que a gente tem feito no nosso país. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre o que a gente tem de números fora e o que a gente tem aqui no Brasil, pensando na prevenção, na conscientização que vocês têm lutado para fazer aí. Bom, é uma pergunta bem difícil, porque, digamos assim, vamos por um lado. O mundo, acho que de 40% dos países do mundo só que controlam os números de afogamento. Então, por aí você já vê como é um problema sério. 60% não tem números, ou os números não são confiáveis. Pegar esses 40%, que deve dar aí uns 80 países, 80 países, o Brasil é o terceiro em número de afogamentos absoluto. Tá? Lógico que se tivessem outros, por exemplo, China, lá não tem números confiáveis. A China, daquele tamanho, a Índia não tem. Nós temos metade do mundo que não tem controle sobre isso. Nós, em termos de... nós evoluímos bastante nos últimos 30 anos. Para vocês terem uma ideia, acho que eu não tenho exatamente o ano, se é 1997, não, 87. A Sobrasa mostra esse número. Há uma queda significativa no número de afogamentos no Brasil. Eram 16, 17 mil, agora a gente está em 5 mil. É muita gente ainda. Mas a gente vem, né, isso muito, muito, muito pelo trabalho dos bombeiros, da Sobrasa, porque acontece o acidente e cada vez, se tiver uma praia onde existe um trabalho de guarda-vidas e tal, normalmente se consegue resgatar, porque os profissionais brasileiros estão sendo muito bem treinados, né, na média. Do ponto de vista de escolas de natação, eu acredito que hoje o nosso trabalho, em termos de segurança aquática, ele evoluiu muito. Eu acho que ele precisa um pouco mais ainda para chegar no nível, porque é o que a gente falou, a gente ainda está naquela... Tem gente, não tem demérito nenhum, mas é a primeira fase, que acredita que só uma aula com roupa por ano é um trabalho de prevenção. É uma aula. É uma aula que pode deixar alguma coisa, mas a gente sabe que o aprendizado é repetição. Eu não sou dessa área, não sou pedagogo nem professor. Mas se você não fizer com constância, você não consegue a consciência, né? Então, a gente ainda tem que evoluir. Mas eu acredito que nesses 10 anos,
a gente evoluiu bastante. Hoje, eu costumo dizer, aí já numa visão mais mercadológica, uma escola de natação, uma academia, com atividades aquáticas, que não trabalha em segurança aquática, ela tem um programa do passado. Ela não é uma escola de natação contemporânea, porque ela não está vendo aquilo que o mercado está pedindo, aquilo que as pessoas precisam. Então, do ponto de vista do Brasil, a gente evoluiu, mas para chegar internacionalmente ainda falta bastante. E os congressos mundiais que existem a cada 2 anos de segurança aquática, né, o congresso de segurança, não, de prevenção de afogamentos, eles, para vocês terem uma ideia, eles fazem um ano num continente que pode ser americano ou europeu e um outro ano na Ásia. Porque a Ásia é um terror. Os números são gigantescos de morte. Na China, Japão menos, mas também tem problemas, porque aí tem uma questão cultural. Na Rússia tem muita coisa de morte. Na África tem muita questão de morte também. Então, o mundo ainda, eu acho que a gente, apesar de apresentar números maiores, nos colocar em terceiro entre os 40, é porque a gente está com números muito próximos da realidade. Ainda tem uma subnotificação? Tem. Mas ele é muito mais próximo do que esses outros países. Então, a nossa posição seria mais intermediária. Mas isso não significa que cada morte ou cada afogamento com sequela, ou mesmo sem sequela, que pode não deixar sequela física, mas pode deixar uma sequela emocional terrível, né, que pode trazer traumas para o resto da vida. Então, cada evento desse é difícil. Então, a gente tem que estar e fazer. Eu acredito que nos próximos, o meu sonho é que no final dessa década, a gente esteja com o número de afogamentos pela metade, né, e que tenha as crianças que estão virando adolescentes, que estão virando adultos, mais conscientes. Até porque a pior faixa é a de 15 a 24, 25 anos. Porque é onde você tem a adolescência, que a Sandra pode explicar um pouco mais a questão hormonal, a questão do lóbulo frontal, a questão do riso. Aí eu já estou chutando, porque é muito de escutar a palestra dela. De escuta, né? Mas ela pode falar melhor. Mas essa é uma faixa que eu espero os resultados, como a gente vem fazendo há 10 anos, começarem a melhorar agora. Porque a gente tem crianças que a gente está fazendo isso, né? Tem 5 anos falando sobre isso, então quem estava com 10 está com 15. Se ele chegou um pouquinho melhor, falar, mesmo que eu esteja meio doidão lá com meus neurônios, os meus transmissores fazendo bagunça na minha cabeça lá, eu falo, não, isso aqui não dá, porque me falaram, bateram na minha cabeça que isso não pode. Então é o trabalho que a gente tem que fazer para o resto da vida e que o profissional eu acho que o professor de natação tinha que ter orgulho do que ele está fazendo. E Sandra, você que ministra curso Brasil inteiro, fora do Brasil, como que você tem inserido essa temática da segurança aquática, principalmente lá nas aulas de bebês, que eu sei que você é especialista, e começa a falar de natação para bebês desde os primeiros meses de vida? Como que você começa a estimular essa questão da segurança aquática desde pequenininho? Então, é bem importante, André, isso, a gente conscientizar os pais que da mesma forma com que o bebê vira, né, de barriguinha para cima lá, naquele método forçado, a gente pode educar também a criança a ela ver piscina e não se jogar. Então, o bebê, a partir do momento que ele senta sem o apoio lá, que é os 7 meses, ele já sentar na borda da piscina com os pais para poder entrar nas aulas. Então, essa disciplina, ela já começa na aula da natação desde os 7 meses. Então, ao invés do bebê entrar no colo dos pais, ele entrar sentadinho na borda da piscina. Então, ele senta do lado dos pais, os pais entram e depois o bebê. E também outro treinamento que é muito importante ser feito é mostrar para a criança que quando a piscina tem brinquedo, ou se ela jogou um brinquedo na piscina, que ela não pode ir atrás do brinquedo. Até porque esse método forçado, ele tem muito como colocação esta situação, que a criança vai atrás de um brinquedo, né? Inclusive mostra vídeos mostrando isso, que a criança vai atrás do brinquedo e é onde ela vai cair por causa do peso da cabeça e do tronco dela,
que ela vai cair na piscina. E realmente é o que acontece. Então, se a gente trabalhar isso na criança, que o brinquedo, se ela jogou, ela não pode ir atrás, e ela aprende isso, porque isso eu faço nas minhas aulas, e os pais dão esse retorno, de que quando vem visita na casa deles, os filhos deles não se jogam, e os primos, os amigos que não passaram por esse trabalho, acabam se jogando. Pais que também fazem de propósito, porque eu peço para ficar avaliando se o bebê está se jogando ou não, a criança, eles engatinham em volta da piscina e não se jogam, mesmo que tenha brinquedo na piscina. Então, é um treinamento, né? A gente automatizar, não gosto do termo de falar condicionar, porque a gente, como até o Rafael colocou, a gente tem a parte frontal aí, que é responsável pela parte, né, de cognitiva, diferente dos animais, que a criança vai compreender essa situação com o tempo, né? No começo, ela vai entender por não poder, né? Pelo não ali, que só pode entrar na água a hora que o papai, a mamãe ou o acompanhante entrar também. Então, é esse trabalho que a gente pode fazer com os bebês. Ele não precisa ser forçado numa sobrevivência, mas eles aprender que ele não pode se jogar se tem brinquedo na piscina. Legal, isso acho que vale para todos, não só desde os bebês, mas para todas as crianças, a conscientização com os adultos também. E aí eu vou puxar uma sardinha até para o meu lado, porque hoje eu estava na piscina com as crianças da natação terapêutica e eu falava exatamente dessa situação de não poder entrar na piscina, e falar com as crianças, ainda que estejam dentro de algum diagnóstico, com algum atraso no desenvolvimento, também precisam ter o mínimo de conscientização, de entendimento de que não pode entrar sozinho na piscina, ou de que não pode ficar sem a supervisão de um adulto. Então, eu tento fazer isso também de alguma forma, tentando utilizar outras estratégias na terapêutica, para também estimular as crianças no espectro do autismo, por exemplo, para compreenderem essa situação de uma forma tranquila, que não gere um desconforto, né? Mas que eles entendam essa proposta também. Bom, Mas, André, até aproveitando, desculpa, vou tomar liberdade de aproveitar esse momento, essa sua fala, que foi super importante, né? No sentido das crianças com deficiência, realmente é muito importante a gente trabalhar essa questão da segurança aquática também. Porque, por exemplo, uma criança que não tem a capacidade lá de compreender que ela não pode, da profundidade, tem a noção da profundidade da piscina. Então, qual a conduta dos pais de ensinar essa criança a entrar na piscina? É sempre sentada e não pulando, não mergulhando de cabeça, né? Porque ela não vai ter essa noção de profundidade. Então, se a gente ensina essas crianças que têm essa condição de locomoção, sentar na borda e entrar, a gente também está prevenindo. E ela entrar à frente, né? A gente ensina ela a mergulhar para frente e não para o fundo também. Mesmo que a gente faça até ela dar barrigadinha, tá? Mas é por uma questão de segurança, porque se ela vai numa piscina rasa, ela indo à frente, ela não vai bater a cabeça no fundo da piscina. Então, essa é uma conduta fundamental. Melhor dar barrigada do que dar cabeçada, né? Exatamente, né? Então é fundamental a gente ensinar essas crianças que têm a deficiência, com deficiência também, esta forma de entrar sentada na borda da piscina. E é legal isso que você está falando, porque eu vi que a Chiquita e a Levaroli são profissionais, e como o André, estão fazendo um trabalho, não tem limitação do ponto de vista porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. É questão de adaptação. A gente tem que falar com todo mundo, a gente tem que falar com esses pais. Até porque a segurança aquática, ela trabalha a família. Não imaginem que você está fazendo trabalho de segurança aquática se você só fala com o seu aluno, e seu aluno criança. Tem que falar com todos os alunos, tem que falar com os familiares desse aluno. Por isso que nossos tantos materiais são... Eu estava contando outro dia, acho que já passou dos 70 materiais disponíveis gratuitamente, de jogos a passatempo, materiais mais técnicos. Por isso que a gente faz para todos os públicos, porque nós temos que falar com todos os públicos, né? E isso é um trabalho que a gente não pode esquecer das pessoas que tenham algum tipo de diferença. Perfeito. Bom, a gente está quase chegando no final. Falar com vocês é sempre... Quando a gente se encontra pessoalmente, a conversa dura 3, 4 horas e parece que a gente ficou 5 minutos. Né? E aqui não ia ser diferente. Mas eu queria, se vocês puderem, é claro, para a gente finalizar nosso bate-papo, além de convidar todo mundo para estar no próximo congresso, que está chegando presencialmente, graças a Deus,
Se vocês puderem dar um spoiler não só do congresso, mas principalmente do que vocês estão preparando aí em relação à temática da segurança aquática para quem tiver a oportunidade de estar com vocês lá. Eu vou. Rafa? Bom, da segurança aquática no Congresso, a gente está, se Deus quiser, vai conseguir trazer uma profissional de altíssimo nível. Não posso falar ainda porque o custo, com o dólar subindo todo dia, é terrível, de passagem, de tudo. É muito complicado. Mas a gente vai ter, eu acho que a gente vai conseguir trazer uma profissional muito, muito, muito legal nessa área. Nós devemos repetir, a maioria dos palestrantes, repetir não, a gente vai, como o mundo parou, o Congresso também parou, né? Então a gente quer, a programação vai ser o mais próximo possível do que era. A exceção de alguns palestrantes internacionais, porque infelizmente, alguns países, e isso é uma outra coisa que o Brasil, mesmo com várias situações, o brasileiro gosta da vacina, e isso está dando resultado. Agora, países como os Estados Unidos, Austrália e outros, a vacinação não foi tão para frente. Né? Então, eles estão tendo um repique da doença, e isso pode, atrapalha, porque a gente tem que contratar tudo muito antes, né? Então, a gente quer trazer os profissionais que já estavam, aqueles que, infelizmente, a gente não vai conseguir trazer por vários motivos. Vai ter essa profissional, se Deus quiser, de segurança aquática, e vai ter cursos muito interessantes, né? Porque a Sandra, nesse negócio, era... Show de bola. Data do congresso, já para quem estiver aí e quiser acompanhar, vão seguir vocês, mas data do congresso que já está programado. Fala para a gente. Rafa, o que é que eu falo? 8 a 10 de abril. Eu estou cansado. Então, de 8 a 10 de abril, nós vamos ter, então, o congresso, né? No dia 8, como sempre, o pré-congresso com os cursos. Dia 9 e 10, então, todas as palestras lá, com os palestrantes nacionais e internacionais, como o Rafael colocou. Então, isso já está fechado no Centro de Convenções Rebouças, sempre em São Paulo, tá? Inscrições a partir de janeiro, como sempre? Sim. Sim. Perfeito. A gente tem que fazer dessa forma. Então, legal. É isso. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade de conseguir ter esse registro na minha história profissional, na minha vida pessoal, de poder ter a amizade de vocês. Meu respeito é 100%, 200%. Sabe que vocês moram no meu coração, vocês são nota 10. Obrigado por tudo. Cadê a Lasquinha? Ela não tá aí? Você não acredita, a Lasquinha estava aqui até agora. Só que aí, para fazer a live, eu precisei me concentrar aqui, porque senão ela foi para casa com ela, estão assistindo de lá, e eu tô aqui no Instituto fazendo a live. Mas ela agora, ela está... Eu estou acompanhando, eu acabei de postar uma dica de segurança aquática dela. Pessoal, não corre na borda da piscina, não. Tá vendo? Olha só, olha a importância. Ela tá uma figura. E lá no hotel, é isso que a gente via, a criançada correndo direto, André, na borda da piscina. E os pais não falando nada. Então, é isso que a gente está falando. Vamos conscientizar essa importância, tá? Só mais uma dica. Tem uma tabela de risco de afogamento, que ela era subjetiva até 2017. Ela foi feita por nós do INAT, a Sobrasa e a MGB. E essa tabela, hoje, ela é científica, né? Ela foi validada agora em 2020. Então, quem quiser, está tanto no site do INAT, como também da Sobrasa. Quem quiser entrar e baixar, porque também é legal para trabalhar isso durante as aulas normalmente, porque lá tem as competências que têm que ser trabalhadas e o risco lá que tem de afogamento, tá bom? Perfeito. Obrigado, valeu. Legal. Valeu, obrigado. Valeu. Beijo, André, obrigado pelo convite. Obrigado a todos presentes aí, né, que ficaram com a gente até agora. Para quem acompanhou, para quem aguardou até o finalzinho, obrigado por todo mundo aí, valeu. Legal, valeu. Tchau. Um abraço. Tchau. Pessoal, vou salvar a live aqui e deixar tudo para vocês aí, tá? Valeu, um abraço.